Segundo Samuel 23, as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua, disse o Deus de Israel. A rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Os valentes de Davi, são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Ba, Zefbete, filho de Taquimone, o principal de três, este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aioi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até cansar-lhe a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se a Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e, no tempo da cega, foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo à sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30 e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Contudo, os primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Gabizeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu uma cova e nela matou um leão. No tempo da neve, matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com o cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda.
Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Equis, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Bemunai, Uzatita, Salmão, Aotita, Aoita, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baanã, Netofitita, Itai, filho de Ribai, e Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi, Albon, Arbatita, Asmavete, Baromita, Eliaba, Zalmobonita, os filhos de Gessem, Jonatas, Sama, Ararita, Airão, Aião, filho de Sarar, e Aratita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Ezrai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zabá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, e o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, ao todo 37. Segundo Samuel 24, o levantamento do censo. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo do Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo ao povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus e este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja, mas porque tem prazer nisto o rei meu senhor. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gate, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Gades, na terra dos heteus. Seguiram a Dan, Jaã, e vieram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o Neguebe de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra e, ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Davi escolhe o castigo. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai a dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até ao tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo.
Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria ao povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi erige um altar na eira de Araúna. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado, olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei como o que rosto em terra e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti a esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome-a e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei. Araúna oferece ao rei e ajuntou que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata, edificou ali ao Senhor um altar e apresentou o holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel.